Olá, sou o Dr. Jurandir Marques Júnior, cirurgião vascular, e hoje nós vamos conversar sobre erisipela. A erisipela, também chamada de linfangite por nós médicos, é uma doença infecciosa causada pela entrada de bactérias por baixo da pele. Elas precisam de um arranhão, de um corte, às vezes uma micose entre os dedos para que isso aconteça. Mas ela é fundamentalmente uma infecção que provoca uma inflamação muito intensa dos tecidos, logo abaixo da pele e na própria pele. Por isso que o tom vermelho da pele é tão intenso nessa doença. Normalmente ela acontece mais nas pernas, nos membros inferiores, muito mais frequente do que nos membros superiores. Nos membros superiores acontece mais com diabéticos que têm uma infecção em dedos que evolui para uma erisipela do membro superior. Aqui basicamente a gente vai tratar da erisipela dos membros inferiores, muito mais frequente, como eu já disse. E como é que ela se inicia? Após a entrada da bactéria e a reprodução dessa bactéria nas partes inferiores da pele da pessoa, começa um processo inflamatório que muitas vezes é extremamente intenso, chega a formar bolhas, como se parecendo que houve uma queimadura na pele daquela pessoa. E os sintomas iniciais começam com astenia, quer dizer, perda da vontade de fazer qualquer coisa, perda do apetite, vômitos e febre. Assim que a pessoa começa a ter febre, isso é sinal de que a infecção realmente já está em um tamanho um pouco maior e já está começando a pegar uma área muito maior da perna dela. Uma vez que a febre começa, geralmente a pessoa começa a sentir dor no local da perna em que a infecção está sendo mais intensa e aparece também a cor avermelhada, que nós médicos chamamos rubor, justamente naquele local ali da perna. Em seguida, essa pessoa vai ficar com uma dificuldade muito grande para caminhar, tanto pela dor quanto pela falta de disposição. Bem, nessa hora é muito importante procurar assistência médica, ou a nível de consultório ou a nível de emergência hospitalar. Aí vai depender do acesso de cada pessoa. Mas uma vez que essa pessoa chegue para o médico, o que é que o médico vai conseguir fazer? Fazer uma boa consulta, um bom exame físico e, em geral, ele já dá o diagnóstico da erisipela. O que é que ele vai pedir de exame? Normalmente exame de sangue, que vai determinar que realmente existe ali um processo infeccioso acontecendo e, eventualmente, um ultrassom da perna afetada, para poder descartar outras doenças que às vezes parecem com a erisipela, simulam uma erisipela, mas não são erisipela. Feito este ultrassom, este exame de sangue, o médico, na emergência, ele vai iniciar antibióticos. Se ele estiver no consultório, esse tempo obviamente não vai acontecer, e ele já vai iniciar os antibióticos ainda mesmo de pedir os exames. Por isso que, normalmente, a erisipela exige que você procure uma emergência hospitalar. É melhor e mais seguro para o paciente dessa forma. É muito comum a gente se deparar com pacientes no consultório que estiveram há poucos dias ou semanas atrás com uma erisipela, já fizeram o tratamento com os antibióticos, e os antibióticos são variáveis de caso a caso, tá certo, gente? Mas é muito comum a gente se deparar com esse paciente a nível de consultório. Esses pacientes, quando chegam para a gente no consultório, estão se queixando muito do inchaço na perna, que é uma das consequências da erisipela. Esse inchaço se dá porque a erisipela afeta muito os tecidos linfáticos. E, uma vez que os linfáticos não estão trabalhando bem, porque ainda estão inflamados pelo processo da erisipela, eles não conseguem retirar a água em excesso daquela perna, que é um dos trabalhos mais importantes que os linfáticos fazem. Então a pessoa vem aqui para o consultório dizendo que está com a perna inchada, que teve erisipela, que já fez uso do antibiótico, que está se sentindo bem, mas a perna está inchada. E neste caso, existem algumas condições que a gente vai fazer de tratamento, mas voltando especificamente para o nosso assunto, que é a erisipela. Precisa fazer um antibiótico, esses antibióticos são feitos na crise e eventualmente a gente precisa fazer antibióticos de depósito, que são antibióticos que são dados por via parenteral, injetados no músculo, e que passa vários meses você tendo que fazer uso uma vez a cada 21 dias, é a frequência mais comum que a gente usa, fazendo uso desse antibiótico. Por quê? Porque muitas vezes na erisipela fica um foco infeccioso que consegue escapar daquele primeiro antibiótico que foi usado. E esse foco infeccioso pode ser causa de uma segunda erisipela, ou do que se chama hoje em dia de erisipela crônica. Esse é um termo que a gente não gosta muito de usar,
mas é às vezes utilizado até pelos próprios pacientes. Na realidade, é um foco que está fazendo erisipelas de repetição na perna dos pacientes. Muito bem. Feito o tratamento, a pessoa está melhor, então nós temos que ter agora uma preocupação com a recuperação da perna em relação à parte de inchaço e em relação ao aspecto da pele. A pele, depois da erisipela, ela fica muito fina e com uma coloração diferente da coloração da pele da outra perna, por exemplo, que não teve erisipela. Geralmente uma coloração mais escurecida, fruto da grande quantidade de sangue que está agora naquela pele se recuperando do processo inflamatório ainda. Portanto, uma vez que você tem erisipela, entenda que o tratamento, até que você consiga voltar a ter uma completa normalidade, ou uma quase completa normalidade da sua perna, demora bastante, às vezes até alguns meses. Muito bem. Feito isto, a gente precisa dar algumas orientações para o paciente, porque, em geral, vai haver a necessidade do uso de medicações por um longo tempo para ajudar os linfáticos a voltarem a trabalhar normalmente. Vai haver a necessidade do uso de meias elásticas compressivas para poder ajudar também o trabalho dos linfáticos a diminuir o inchaço da perna. E vai haver necessidade, eventualmente, de drenagens linfáticas, que são massagens feitas especificamente para estimular os vasos linfáticos a trabalharem melhor. Tudo isso são partes do tratamento que vão sendo feitas à medida que a doença vai realmente esfriando, como a gente diz, ou seja, à medida que a doença vai saindo da pessoa. A erisipela é uma doença que demora, é um tratamento geralmente longo e, portanto, a gente precisa contar muito com a paciência de vocês. Era isso por hoje. Muito obrigado. Um grande abraço.